Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Marques e no vídeo de hoje eu venho falar sobre a pressão que às vezes nós mesmos colocamos em cima da gente sobre precisar saber fazer tudo ou precisar saber de tudo, sabe? Hoje, com o advento das redes sociais, que já há uma comparação natural com a gente. Naturalmente, a gente já se cobra no nosso dia a dia. Eu, pelo menos, me cobro muito. Mas com o advento das redes sociais, com o uso das redes sociais, eu acho que isso está muito mais. A gente fica se comparando o tempo todo com o outro. Ah, porque fulano tem isso, eu não tenho. Porque eu gostaria de ter, eu ainda não tenho. Porque ele tem esse dom, essa habilidade, eu não tenho, eu quero ter. Não é? Eu costumo trazer um exemplo aqui, por exemplo. Costumo trazer um exemplo, não. Pensei em um exemplo agora. Da escola. Quando você está na escola, né, aquela criança, aquele adolescente está na escola, às vezes é natural que os pais ou responsáveis por aquele aluno desejem que ele tire nota 10 em tudo, que aquele aluno seja bom em todas as disciplinas. Não estou dizendo que ele não deve ser bom, que ele não deve estudar as disciplinas, por exemplo, que ele tem mais dificuldade, mas às vezes eu percebo uma cobrança e às vezes é cobrar de uma forma até pesada, que eu acho que aquilo ali atrapalha mais do que ajuda aquele aluno, aquela criança. Como aquele aluno precisasse que ele fosse realmente obrigado a saber aquilo e que se ele não souber aquilo, ele é a pior pessoa que existe no mundo, sabe? E não é bem assim. É natural que aquela criança, aquele adolescente, ele tenha facilidade mais em alguma disciplina do que em outra, né? Normalmente, a maioria sempre tem dificuldade em matemática. É importante sim aprender a matemática, mas eu digo no sentido que devemos ter uma compreensão que aquele aluno, ele não é bom em matemática, mas ele é bom em história, ele é muito bom em geografia. É você também potencializar aquilo que ele tem de bom e ajudá-lo a melhorar naquilo que ele tem dificuldade, que pode ser aquela disciplina específica ou qualquer outra coisa da vida. Mas não cobrar aquela pessoa como ele fosse obrigado a saber daquilo, e se ele não souber daquilo, ele não tem um valor. Entende o que eu quero dizer? Não estou dizendo que a criança não deve estudar, que não deva melhorar, que não deva, sim, tirar boas notas. Mas eu percebo, às vezes, uma cobrança de uma forma, às vezes, até muito mais negativa do que positiva, com relação ao que ele tem que saber. Você tem que saber isso. E eu não concordo que nós temos que saber. A gente pode sim, a gente tem, claro, que a gente tem que saber a matemática, tem que aprender. Mas eu trouxe só um exemplo porque na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, que muitas pessoas se comparam nas redes sociais. Eu já me comparei muito, melhorei bastante em relação a isso, a gente vai amadurecendo. E aí, às vezes, tem alguém lá que sabe dançar ou sabe cantar, e você tinha esse desejo de cantar ou de dançar, ou de escrever bem, ou de pintar bem. Não é que você não consiga aprender. Não é que se você tomar algum curso, tomar alguma aula, não é que você não consiga aprender. Mas devemos ter a consciência se realmente nós queremos aquilo, se é um desejo realmente do nosso coração, se é algo que a gente tem prazer em fazer, em aprender, ou se é simplesmente porque tá na moda, porque o influencer X está fazendo e eu quero fazer também. Entende o que eu quero dizer? Eu digo isso porque eu estava essa semana refletindo sobre isso. Ontem, por exemplo, eu tive muitas coisas para fazer, eu tinha muitas coisas para fazer. Eu fui trabalhar, fui para academia, e tinha alguns outros trabalhos, né? Como sou professora, eu trago o trabalho para casa. Só que ontem me bateu um cansaço muito grande e eu não tava me sentindo muito bem. E eu queria, só um recorte, tá? E eu queria fazer, dar conta de tudo. E aí eu pensei, não, Alessandra, vamos parar, né? E aí já é um tema também importante, a gente saber parar, a gente não querer dar conta de tudo, a gente aprender a respeitar os nossos limites. Então, eu decidi, olha, eu tenho muitas coisas para fazer, mas a necessidade do meu corpo agora é descansar. Eu preciso descansar um pouco, ainda que seja 10, 15, 20 minutos. Então, eu não fiz nada, eu simplesmente deitei e apreciei aquele silêncio daquele momento no meu quarto. Estava eu sozinha no meu quarto e o mundo lá fora pegando fogo, mas era coisas que não eram tão urgentes a se fazer, sabe? Então, eu me permiti descansar. Então, é importante também saber descansar, pra gente saber que rumo tomar. Mas pra gente não se perder muito do tema, então eu fiquei refletindo sobre isso, sobre a questão da gente querer fazer tudo, querer dar conta de tudo e ficar pensando, ah, eu tenho que fazer tal coisa. Aí eu comecei a pensar o seguinte: quando eu era mais jovem, adolescente, enfim,
não que eu não seja jovem, mas quando eu era mais jovem, eu queria muito aprender a cantar. Eu queria cantar. Eu achava bonito as cantoras, né? Eu escutava muito músicas gospel. E eu via as cantoras chegando naquele tom altíssimo e aquilo causava emoção. E aí, quando eu comecei a frequentar a igreja, ir para as missas, por exemplo, tinha pessoas lá cantando, eu achava lindo aquele canto, as pessoas cantando. E eu queria aprender a cantar também. Tanto é que eu pedia muito a Deus assim, Senhor, me ajuda a cantar, me ajuda a aprender a cantar. E hoje eu percebo que se eu quiser cantar, eu entro numa aula de canto e tento cantar. Só que eu, naturalmente, eu não tenho esse dom para o canto, não tenho. E hoje, sinceramente falando, se você me pergunta, surge uma oportunidade de eu aprender a cantar agora, de eu entrar na aula de canto. Mas aí eu me questionei, será que eu quero realmente isso? Por que eu quero isso? Primeiramente, eu queria aprender a cantar para ajudar na comunidade, na igreja. Porque sempre precisa de pessoas para cantar, para servir, sempre tem essa carência. Então eu queria aprender a cantar hoje simplesmente apenas para isso. Eu não quero ser famosa, não quero cantar na internet, trabalhar com isso na internet, com canto, não quero. Seria simplesmente para servir a comunidade cristã. Mas eu parei e pensei, mesmo que a comunidade precise, se não for algo que eu quero, que eu gosto, eu acredito que eu não sou obrigada a fazer. Ainda que seja por um motivo bom, por uma boa intenção. Porque eu já faço muitas coisas, tanto na minha vida pessoal, no trabalho e até mesmo na própria comunidade. Eu já sirvo de outras maneiras. Então, por que eu me acho na obrigação de agarrar aquilo também, sabe? E aquilo, se eu fosse fazer, se tornaria algo pesado na minha rotina. E talvez eu não faria com um certo prazer, com uma certa vontade, com entusiasmo. E eu acho que isso dificultaria ainda muito mais a minha aprendizagem. Então, às vezes, a gente quer tanto uma coisa porque o outro faz, entende? Porque o outro tem aquele dom e você tinha aquele vontade de ter aquele dom, de fazer aquilo, mas você não tem. Então, eu entendi que eu não tenho o dom do canto e nesse momento da minha vida, eu, além de não poder fazer aula de canto, eu não quero mais. Eu não quero porque eu percebi que esse desejo meu não era um desejo. Pelo menos não existe mais esse desejo genuíno de, eu queria tanto aprender a cantar e tal. Não é mais. Não tenho mais aquela paixão de, eu quero cantar porque eu quero. Porque é um prazer, porque, enfim, não tenho. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes nas redes sociais a gente vê as pessoas fazendo as coisas e a gente quer fazer, não porque é um dom, porque é realmente um desejo genuíno nosso, mas é porque influência A tá fazendo, influencer B tá fazendo, é porque tá na moda. Então, às vezes é bom a gente refletir sobre o que realmente nós queremos de nossa vida. E entender que a gente não sabe de tudo, que a gente também não precisa saber fazer tudo. Ainda que, eu gostaria muito de ter nascido com o dom do canto. Mas eu não nasci com esse dom. Ok, e eu aceito que eu não nasci nesse dom. Eu não preciso fazer tripa coração para aprender porque eu quero, porque eu preciso e porque tá todo mundo fazendo e eu vou fazer também. Não. E aí eu fiquei me questionando e perguntando por que a gente quer seguir a manada, sabe? Porque a gente quer fazer o que todo mundo tá fazendo. Porque simplesmente eu não aceito que eu não tenho condições de fazer aquilo, que eu não posso fazer aquilo, que no fundo eu não quero fazer aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado com as influências, com o que a gente segue, com o que as pessoas falam que a gente deveria fazer ou podia fazer. Sabe, às vezes a pessoa vem assim, olha, você tem um dom para isso, você poderia fazer aquilo. Ok, ainda que você tenha o dom de fazer essas coisas, mas será que eu devo fazer mesmo? Ou será que eu devo fazer isso agora, nesse exato momento da minha vida? E aí, tem um outro exemplo de uma pessoa que próxima, que ela quer ter um bem material. Ela quer ter um bem material. Tá lutando aí pra ter um bem material. Só que essa pessoa, ela passa por uma necessidade na sua saúde que ela deveria dar muito mais atenção à sua saúde, a fazer, a trabalhar, a investir para que tenha uma qualidade de vida melhor, no sentido até mesmo do ambiente que ela vive, da casa, que precisa ali de reparos, que precisa tirar o mofo e etc e tal. E ela tá às vezes usando do pouco recurso financeiro que tem para adquirir um imóvel, por exemplo.
sendo que é algo muito mais importante e necessário naquele momento. Eu não estou dizendo que ela não possa ter um imóvel, não é isso que eu estou dizendo. Pode sim melhorar a vida dela nesse sentido do imóvel. Mas eu percebo que nesse momento da vida, não seria interessante investir em um imóvel, em algo material, e sim na sua própria saúde, na sua própria qualidade de vida. Porque se ela não tiver uma qualidade de vida, essa pessoa não tiver uma qualidade de vida, ela não vai conseguir gozar desse imóvel. Você entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, a gente deseja ter algumas coisas, talvez por pressão social, porque tá todo mundo comprando, e você, eu também vou fazer aquilo, mas você não percebe que não é o momento, ou não é pra você, mas você quer fazer porque tá todo mundo faz, aí você acaba prejudicando muito mais a sua vida, sabe? Então, aí eu lembrei de uma palavra, na verdade não lembrei, eu tava lendo uma palavra e a pessoa meditou sobre isso, eu nunca pensei nesse sentido, que é a parábola dos 5 talentos, não, dos 5 talentos não, que é a parábola dos talentos, né, que um homem lá saiu, viajou e deu 1 talento a um, 2 talentos a outro, 5 talentos a outros. E aí, alguns multiplicaram seus talentos e o outro, por medo, escondeu seu talento. Mas uma coisa interessante que eu nunca tinha reparado nessa passagem é o seguinte versículo. Eu vou ler aqui só o início. Esse versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, que diz assim: será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Segundo a capacidade de cada um. Você entende? Não é que eles não sejam capazes, mas o Senhor observou que nesse momento ele tem condições de cuidar desses 5 talentos. Mas você só tem condição nesse momento de cuidar de um. Aí esse que recebeu um fica se comparando com o que recebeu 5. Mas o outro recebeu 5, por inveja, não sei. Mas o outro recebeu 5, também quero receber os 5. O outro só recebeu 2, eu quero. Entende? Deus distribuiu os talentos, os dons, com a capacidade de cada um. Então, às vezes, por questão de ego ou de não sei qual palavra usar, a gente não aceita os nossos limites. Eu não aceito, talvez, eu não estava aceitando que, olha, eu não tenho o dom do canto e acabou. E eu não preciso aprender a cantar. Eu não tenho o dom para engenharia, para ser engenheiro. Não tenho esse dom, poderia estudar, tentar ali forçar um pouco. Mas será que eu quero aquilo mesmo? Será que eu quero ser engenheiro? Ainda que eu não tenha um dom, eu posso adquirir habilidade? Posso adquirir habilidade. Mas será que realmente eu quero aquilo? Ou eu quero fazer porque tá na moda? Ou eu quero fazer porque fulano disse que eu tenho que fazer? Ou porque influencer C começou a fazer? Então, é essa reflexão que eu gostaria de trazer para você e para mim também, porque quando eu falo, eu falo para vocês, meus primeiros ouvidos a escutar são os meus. Então eu tava refletindo sobre isso, que a gente não é obrigado a fazer tudo, a saber fazer tudo, a saber de todos os assuntos também. A gente deve sim sempre ler, buscar informações, estudar, se manter atualizado das coisas. Mas numa conversa, por exemplo, você não é obrigado a saber tudo. É importante reconhecer, olha, numa discussão, olha, eu não tenho conhecimento desse conteúdo, eu não tenho conhecimento desse assunto, eu não tenho opinião para dar a isso. Uma vez eu estava numa terapia e aí o psicólogo me fez uma pergunta e eu disse para ele o seguinte: ele me fez alguns questionamentos, e eu respondi, não sei. E ele me retornou assim: gostei da sua resposta. Gostei da sua resposta e da sua sinceridade em dizer eu não sei. Em reconhecer que eu não sei. Porque no mundo de hoje, de status, a gente quer dar opinião em tudo, sobre tudo, às vezes sem nenhum embasamento, sem nenhuma fundamentação, sem entender o que está acontecendo na vida do outro, sem entender o que está acontecendo na realidade, colocando em pauta somente a visão conforme a sua realidade e as suas experiências e não olha o contexto do outro lado. Então eu disse para ele, eu não sei. Ele falou, gostei da sua resposta, porque hoje
Todo mundo quer saber de tudo, todo mundo quer dar opinião de tudo, todo mundo. E às vezes a gente não sabe tudo. E tá tudo bem reconhecer, eu não sei tudo, eu não sei resolver isso, eu não sei falar sobre isso. Gostaria, vou estudar. Me ensine. O que você tem a me dizer sobre isso? Como é que funciona? Como é que faz? Seria bom também a gente reconhecer e ter humildade. Se a gente não souber falar ou saber alguma coisa, se não consegue contribuir positivamente, se cala. A gente não precisa ser, não, eu sei de tudo, eu quero dar opinião em tudo, sabe? Acho que eu fico perguntando pra que essa necessidade de querer apressar tudo, de querer fazer tudo, de querer aparecer em tudo, de querer ser bem vista, de não querer que ninguém fale mal de você. Essa semana, umas 3 semanas, eu comentei com minha mãe, falei, minha mãe, eu sonhei com tal coisa. Ela, sonhar com isso significa que é fofoca, que tem alguém fofocando. Se é verdade ou não, não sei, também não me apego a essas coisas. Mas ela falou assim, sonhar com isso significa fofoca, alguém tá falando mal de você. E aí eu falei pra ela, problema. Se fosse uma Alessandra de 10 anos atrás, 10 anos atrás, 7, 8 anos atrás, eu ia ficar, se isso fosse verdade, eu ia ficar, será? Ixi, será que tô fazendo alguma coisa de errado? Será que... Eu ia ficar muito preocupada hoje. Problema. Dê o direito ao outro de pensar o que quiser sobre você, porque você não vai ter controle. Você não vai ter controle do que o outro pensa ou diz de você. Siga com sua vida, siga com seu caminho. Se você tá seguindo o resto, se você tá fazendo o seu, se você não tá fazendo isso, se você tiver, repense e veja se vale a pena. Porque a fofoca é algo... não, perdão, me atrapalhei, não sei o que tô fofocando. A pessoa, no caso, o que a pessoa tá falando de você, o que será que a pessoa tá falando de você? É verdade? Se for verdade, se for algo ruim, tente melhorar. Mas se não for, não vai te dar satisfação, não vai tentar provar pra ninguém. Dê a oportunidade ao outro dele pensar o que quiser, porque você não vai ter controle. Dê a oportunidade ao outro de falar o que quiser de você. Eu não vou ter controle sobre isso. E realmente, graças a Deus, foi algo que não me preocupou. Se alguém tivesse focando de mim ou falando alguma coisa, não me preocupou. Porque eu não devo nada a ninguém nesse sentido. Realmente, quando eu examino a minha consciência, eu não tô fazendo mal a ninguém, eu não tô fazendo nada que prejudique ao outro. Eu tô seguindo a minha vida, eu acordo, vou trabalhar, vou estudar, vou fazer as coisas dentro de casa, eu não fico perdendo meu tempo pensando o que o outro tá pensando de mim. Eu só tô seguindo o meu, eu só tô procurando meditar a palavra, procurando examinar a minha própria vida na luz da palavra de Deus. O que Deus está falando? O que Deus quer de mim? Será que essa minha atitude, esse meu pensamento, será que eu estou agindo conforme a vontade de Deus? O que Deus espera de mim? No que eu, Alessandra, preciso melhorar como pessoa, como ser humano, como filha, como professora, como vizinha, como neta, na minha profissão, no meu trabalho? Será que eu tô agindo corretamente? Então, assim, eu mesmo eu tô preocupada com isso, sabe, na minha vida, nesse atual momento. Não tô preocupada se eu vou agradar, se o outro tá gostando ou não de mim. Se o outro gosta de mim, obrigada. Se não gosta, não vou ficar preocupada, eita, não gosta de mim, por quê? Não, vamos mudar isso, vou fazer de um jeito aqui para que ele goste de mim, para que eu seja validada. Não, isso é um gasto de energia. Que quando eu percebi que eu não sou obrigada, que tá tudo bem se o outro também não gostar de mim, eu quero, claro, o respeito. O respeito é importante. Mas o gostar, fazer questão de gostar, não, tá tudo bem se o outro não gosta de mim. Isso não vai mudar muita coisa em minha vida. Não vai mudar nada em minha vida se o outro não gosta de mim, contanto que ele me respeite. Mas se não gosta, tudo bem, é direito dele. Tá certo, gente? Já conversei demais, já estamos em 20 minutos esse vídeo. Se você chegou até aqui, se você gostou desse conteúdo, se tá gostando do seu conteúdo, deixa aí o seu comentário. Diga o que você achou, conte sua experiência, conte se você concorda ou não, não tem problema, está esse espaço aqui pra gente crescer juntos, tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.